O DR-102 é um instrumento capaz de apresentar, junto às instalações de um consumidor, o acompanhamento do consumo monitorado por um medidor de energia elétrica suspenso, conforme legislação em vigor. O DR-102 possui 2 dispositivos. O transmissor DR-102, que recebe os dados vindos do medidor via fibra ótica e envia os dados via sinal de rádio para o display DR-102. O display DR-102, que apresenta os dados do medidor sempre que a tecla leitura for pressionada. A Clarley também fabrica um terminal portátil TP-102, que permite ao leitorista obter os dados diretamente do TR-102. Atenção! O primeiro passo é instalar o display DR-102 e só depois o transmissor TR-102. O display deve ser instalado em local de fácil visualização pelo consumidor, a uma distância máxima de 50 metros do transmissor. Caso haja uma parede entre o transmissor e o display, a distância deverá ser de no máximo 20 metros. É importante que o display seja instalado em local abrigado da chuva, utilizando-se, por exemplo, de uma caixa de medidores monofásicos, caixa mono. Observe que na parte traseira do equipamento existe um suporte com diversos furos que podem auxiliar numa instalação onde o display for parafusado a uma superfície. Caso haja rede elétrica disponível com tensão de 100 até 240 volts, conecte o cabo de força a esta rede. Caso não haja rede disponível, a operação deve ser feita utilizando a bateria interna do equipamento. Nesse caso, o auxílio de uma chave de fenda, abra o display e selecione a opção BAT, indicando a chave virada para baixo. Na chave, AC BAT. Depois, feche o equipamento girando todas as 4 travas. Com isso, a primeira etapa da instalação está concluída. Veja agora como instalar o transmissor TR-102. Após a instalação do display DR-102, o transmissor TR-102 deve ser instalado dentro da caixa, junto ao medidor escolhido para transmitir os dados. Atenção à seguinte sequência. A antena. É altamente recomendável que a antena externa do TR-102 fique para fora da caixa metálica, através de um furo na parte inferior da caixa. A antena possui uma articulação que permite uma instalação vertical ou horizontal. Em locais muito próximos, é possível a comunicação entre display e transmissor com antena dentro da caixa do medidor. Neste caso, realize a configuração do TR-102 e do DR-102 com a tampa da caixa aberta para depois testar o funcionamento com a caixa fechada. O transmissor possui um cabo PP de 2 fios, 1,5 mm com fios nas cores preta e azul, que devem ser ligados ao lado da linha do medidor. O transmissor pode ser alimentado com fase neutro ou fase-fase de 100 a 240 volts. Conexão da fibra ótica. Na caixa do TR-102, próxima ao LED, existe um furo onde o conector da fibra ótica deve ser inserido. Pressione o conector até que ele esteja devidamente travado. Conecte o outro lado da fibra ótica no medidor de energia elétrica e evite dobras de baixo raio na fibra ótica. Atenção! Após conexão da fibra ótica no transmissor, ele entra em modo autoconfiguração, seguindo do modo instalação por 5 minutos, quando se deve configurar o display pressionando o botão leitura. Caso passe os 5 minutos, a configuração do display deverá ser feita manualmente. A configuração do display TR-102 e do transmissor TR-102 acontece durante a instalação. Tanto o transmissor quanto o display utilizam o número do medidor conectado como endereço, sendo que o display e o transmissor só se comunicarão caso os dois tenham sido configurados com o mesmo número de medidor. A configuração do transmissor é automática. Logo após a energização, com a fibra ótica conectada, o LED próximo ao cabo de força começa a piscar em uma alta frequência no tempo de meio segundo. Assim que o transmissor recebe a primeira mensagem do medidor, ele se autoconfigura com o número do medidor.
Se for a primeira vez que ele tiver sido ligado a um medidor, após autoconfiguração, o transmissor entra em modo de instalação, sinalizado pelo LED piscando lento em 2 segundos por 5 minutos para programar o display. Ao fim da configuração do display, ou após 5 minutos, o TR-102 entra em modo normal de operação com um LED piscando a cada 1 segundo. Atenção! Se o tempo de configuração ultrapassar 5 minutos, a configuração do display não será feita automaticamente e deverá ser realizada de forma manual. O display pode ser configurado de forma automática, bem mais simples e rápida, ou de forma manual. Para a configuração automática, é preciso respeitar a janela de tempo de 5 minutos da configuração. O operador deve pressionar o botão leitura do display no modo autoconfiguração e o transmissor em modo instalação. Caso o DR-102 não esteja em modo configuração, pressione e mantenha pressionada a tecla interna CFG e pressione a tecla leitura até aparecer a mensagem DR-102CFG. O display se autoconfigurará recebendo o número do medidor via transmissor. Após a autoconfiguração, o display apresenta os dados do medidor, desligando em seguida. O conjunto transmissor-display estará pronto para operação, bastando acionar a tecla leitura no display para obter os dados do medidor. Lembre-se, para configurar de forma automática o display, o botão leitura deve ser pressionado antes do prazo de 5 minutos após a primeira energização do transmissor. O transmissor só entra em modo instalação uma vez após a energização. Caso o transmissor não esteja mais no modo instalação após ter passado mais de 5 minutos após a primeira energização, é possível fazer a configuração manual do display. Abra o display, aperte e mantenha pressionada a chave interna CFG localizada na placa. E, ao mesmo tempo, ligue o display pressionando a chave leitura no painel do equipamento. Solte a chave CFG logo após o display ligar. O display apresenta a mensagem DR-102CFG. Config ID é a configuração do número de série do medidor a ser lido. Selecione, pressionando a chave CFG, a opção Sim. Após 4 segundos, uma nova pergunta aparecerá no display: Auto CFG ou Config Manual? Selecione Config Manual. Em seguida, o cursor ficará piscando na tela, aguardando o usuário inserir o número do medidor que aquele display deverá responder. Com o auxílio da chave CFG, digite o número do medidor. Para pular para o próximo numeral, aguarde cerca de 1 segundo. Caso queira corrigir um valor digitado, mantenha a tecla CFG pressionada até o cursor retomar sobre o número a ser corrigido. Quando o número completo estiver sendo exibido no display, aguarde até que a pergunta de confirmação de gravação apareça no display. Neste momento, selecione a opção Sim. Após esse procedimento, o display irá desligar. O operador deve fazer uma leitura e ver se os dados correspondentes ao medidor aparecem na tela do display. Caso as mensagens cheguem corretamente, o operador deve fechar o equipamento e finalizar a instalação. Seguindo esses passos, você irá concluir as etapas de instalação e configuração com sucesso. Basta pressionar o botão leitura com o auxílio de uma caneta. Nesse momento, ele informará a tensão da bateria, o número do medidor, a interrogação ao medidor e também apresenta as mensagens recebidas do transmissor, que são 33, número do medidor, 03, energia ativa e 24, energia reativa. Após a apresentação dos resultados, o display desliga sozinho. Basta ligar o equipamento e digitar o número do medidor, o qual ele quer buscar a informação. O terminal portátil vai enviar uma mensagem para o terminal remoto que retorna com os dados para o terminal portátil. Ao final da leitura, desligue o terminal no botão On-Off.
Caso o display remoto seja conectado ao medidor por fibra ótica e o display esteja com defeito, é possível conectar a fibra ótica direto no terminal portátil. Ligue o equipamento na opção fibra ótica e, nesse momento, o terminal portátil apresentará todos os dados do medidor em tempo real. Caso o DR-102 não ligue quando alimentado pela bateria, siga os seguintes passos. Verifique se a chave AC-BAT encontra-se na posição BAT. Mantenha pressionada a tecla leitura por 20 segundos. Esse tempo é suficiente para reativar a bateria caso ela esteja no estado hibernada. Substitua a bateria por outra do mesmo modelo. Caso o DR-102 não ligue quando alimentado pela rede, siga esses passos. Verifique se a chave AC-BAT interna ao display encontra-se na posição AC. Verifique se existe alimentação externa superior a 100 volts. Caso o TR-102 não detecte o medidor conectado, retire o conector da fibra ótica e verifique se existe luz vermelha indicando a chegada de sinal no TR-102. Substitua a fibra ótica ou o medidor de energia. Reconecte a fibra ótica até verificar o travamento do conector. Caso o TR-102 deixe de apresentar alguma das mensagens, aguarde um novo ciclo para que o medidor envie a mensagem. Verifique se o medidor de energia está programado para enviar todas as mensagens. O DR-102 é fornecido com a bateria não recarregável de LI-SCL20 de 3,6 volts, comprimento de 5 centímetros e com diâmetro de 1,7 centímetros. A marca é Minamoto, modelo IR 17505M. Atenção especial para a polaridade da bateria, pois uma inversão poderá danificar o DR-102. Essas baterias não podem ser perfuradas e devem ser descartadas em locais apropriados.